Olá, boa noite a todos. Estamos aqui na Biblioteca Piteira Santos, na companhia de uma pessoa especial, que é o José Rui, um autor de banda desenhada conhecido e estimado em todo o país, com uma obra enorme e de grande qualidade. Um autor que nasceu em 1930, que tem muitas dezenas de livros publicados, que desde sempre na sua obra deixou transparecer o amor que tem por esta cidade, pela Amadora, e vamos conversar um bocadinho sobre a sua obra e sobre o seu percurso. E gostava de começar esta conversa por dizer que, para mim pessoalmente, é uma grande alegria estar aqui na sua companhia e um enorme prazer. Tenho a honra e o prazer de ser seu amigo já há algum tempo e pronto, é motivo de uma grande felicidade podermos estar na conversa mais uma vez, já que temos conversado bastante. Para mim é que é uma honra estar a ser entrevistado por si. Obrigado. O José Rui nasceu em 1930 na Amadora. Na Porcalhota. Na Porcalhota, exato. E pronto, se calhar gostávamos que começasse por nos dizer como é que surgiu este interesse pela banda desenhada, como é que lhe surgiu esta paixão, como é que de repente começou a fazer os seus desenhos, até publicar o seu primeiro fanzine, o Pavão Real, e pronto, que nos desvendasse um bocadinho o princípio no fundo, desta aventura, que é também uma viagem. Precisamente, quando eu tinha 5 anos, o tio Tónio, o António Cardoso Lopes Júnior, editou um Mosquito. E eu, pela primeira vez, tive contacto com esse género de trabalho de histórias ilustradas em sequência. E fiquei apaixonado. E fazia o que hoje se chama fanzines, de exemplar único, depois com exemplares tirados em copiógrafo. E depois comecei a desenvolver essa atividade, fui para a escola. E acabei de começar a publicar trabalhos com 14 anos. De maneira que tenho acompanhado realmente na Amadora toda esta evolução em relação às histórias em quadrinhos. Porque é uma cidade com grandes artistas, como o Rocameiro, que também foi mestre da família Cardoso Lopes, tanto do tio Tónio como dos irmãos, todos tinham que trabalhar e tem uma tradição, porque o Mosquito foi feito a partir daqui. Depois teve uma nova série, depois de ter suspendido a publicação, teve uma nova série que eu fiz com o Ezequiel Carradinha, com redação aqui também na Amadora. De maneira que é um percurso. O Mosquito surge em 36. Exato, o Mosquito surge em 36. Em 36. Tu tinhas José Rui 6 anos. Como é que foi esse? E o primeiro contacto que teve com a banda desenhada foi através do Mosquito? Foi. E depois comecei a imitar. Foi o seu pai que... O meu pai, como saiu o primeiro número, comprou-me. Depois, como eu gostei muito, fez uma assinatura que eu mantive até o momento em que fui trabalhar para o Mosquito. Que nessa altura tinha os exemplares que queria levar. Eu levava um para a minha coleção, deixei de ser assinante. Sim. E o tio Tónio tem uma coisa com piada que disse: olha, perdi um assinante, mas ganhei um colaborador. Porque eu trabalhava nas cores do Mosquito, em litografia. Era esse o meu trabalho a partir de 1947. Antes disso, começou no papagaio. A desenhar no papagaio. A desenhar no papagaio com 14 anos. E, portanto, já tinha vontade de seguir essa carreira artística. E o seu pai e a sua mãe reagiram bem? Não era assim uma coisa muito... Não, o meu pai... normal. Ainda hoje não é o meu uma pai coisa muito... tinha o sonho que eu fosse arquiteto. Foi. E, claro, com 11 anos não sabia o que queria, não é? E fui para a Escola António Arroio para a habilitação a Belas Artes, para depois entrar nas Belas Artes. Ao fim do 3º ano, eu andava
com o olho nas oficinas de litografia e era isso que me começou a apaixonar. Litografia, os jornais, e então, com grande custo e com o auxílio do Teixeira Coelho e do mestre Rodrigues Alves, conseguimos convencer o meu pai a mudar de curso. Tinha equivalências, o das Belas Artes era mais completo, e passei para a litografia e depois por aí fora. Mas conheceu o Eduardo Teixeira Coelho, um grande Sim, na artista, altura, e depois fomos grandes Mosquito. amigos, tivemos vários ateliês juntos, depois até a altura em que ele partiu para a França. Continuámos com o contacto constante, não é? E conheceu o Eduardo Teixeira Coelho já no início dos anos 40, imagino eu. Sim, 41. E trabalhavam em Lisboa. Sim, porque a oficina era em Lisboa. O Mosquito era feito aqui na Amadora porque o Teotónio morava na Amadora. Só que era impresso em Lisboa porque aqui não havia gráficas. O Teotónio, que era o filho do António Cardoso Lopes da Mina. Ele era júnior. O Teotónio que também desenhava. Ele desenhava, claro, desenhava. E desenhava muito bem. Ele criou duas personagens, que é o Zé Pacó e Grilinho, que depois foram adotadas pelo Festival da Amadora como o prémio de honra. Pois, que são duas personagens emblemáticas da cidade da Amadora e do próprio festival. Uma coisa que eu, das conversas que temos tido ao longo do tempo, que achei sempre muito interessante, foi o processo de aprendizagem do próprio José Rui, no Jardim Zoológico, no Museu Militar, e sempre com essa companhia de artistas mais velhos, nomeadamente o Coelho, que serviam um bocadinho de guias e de orientadores e de professores. Mestres, claro. Não nos podia falar um bocadinho disso? Sim, eu quando comecei a mostrar os primeiros desenhos ao Teotónio, ele dava-me indicações, mas depois chegou a uma certa altura e disse: vou apresentá-lo ao Coelho, que ele agora está mais na altura de continuar. E apresentou-me ao Coelho, que trabalhava no Mosquito, e ia lá também muitas vezes, e eu já conhecia os originais. E ele então orientou-me como desenhar os animais no Jardim Zoológico. Os animais estão em movimento ou mudam de posição, não dá para fazer ali um desenho acabadinho, é preciso fazer apontamentos croquis. Então orientou-me nesse sentido de debruçar-me só num animal de cada vez e depois estar uma semana ou duas a desenhar só os olhos do animal, só as orelhas, só o focinho, depois só as patas e depois começar a desenhar a cabeça. Ao fim desse tempo, a pessoa já tem um conhecimento daqueles elementos e rapidamente depois pode apanhar o movimento claro, muito ligeiro, não é? E daí criei esta apetência de fazer os croquis no Jardim Zoológico, na Escola do Exército por causa dos cavalos, nos estúdios que nós frequentávamos para fazer modelo nu. E depois servíamos também de modelo uns aos outros. À falta de modelo, éramos nós que servíamos. Pois que na altura era nos anos 40 e no início dos anos 50 era relativamente normal entre os atores de banda desenhada desenharem-se um bocadinho a si próprios. Era porque o Teixeira Coelho criou uma posição aqui no país nova, que era o desenhar exatamente à vista, do natural. E isso criou uma escola, tanto eu como colegas meus usaram. Mas não era comum fazer-se isso antes do Coelho? Não era comum. A pessoa aprendia a desenhar e depois desenhava de cor, ou baseava-se noutros desenhos, ou em fotografias.
Não era a mesma coisa. O Harold Foster, do Príncipe Valente, já fazia isso. O Alex Raymond, do Flash Gordon, já fazia isso. O Milton Caniff. Pois, o Milton Caniff. Mas foi o Eduardo Teixeira Coelho que introduziu essa prática entre nós. E nessa altura, eu sei que o Jaime Cortês desenhava para o Mosquito, o José Rui, o Vítor Peon, que eram todos mais ou menos da mesma idade, penso eu, só o Coelho é que era mais velho. E como é que era a vossa relação? Vocês funcionavam como um grupo coeso de amigos, artistas? Sim. Só que o Coelho era 10 anos mais velho do que eu e pouco menos do Jaime Cortês. Portanto, para mim, que era o rapazinho, ele era um senhor, não é? Era um mestre. Mas a relação foi sempre muito boa, muito sã e muito amiga. Outra coisa que eu sempre achei muito interessante nas histórias desse período é que existem alguns temas de eleição. Western, a aventura em África, os descobrimentos. Era uma paixão vossa ou eram vocês que escolhiam, que imaginavam as histórias, que escreviam as histórias? Havia alguém que escrevia? Fazia parte do imaginário da época trabalhar esses temas e não pensar eventualmente em coisas diferentes? Mas é mais ou menos transversal a todos os autores. Os descobrimentos, o western, alguma idade média. Existe algum motivo especial? Ou... Não, acontece que nós tínhamos liberdade para criar as nossas próprias histórias. É claro, quem não tinha capacidade para fazer os argumentos, havia argumentistas que escreviam a história e depois a pessoa desenhava. Eu tive sempre propensão para escrever. Nas primeiras colaborações no Papagaio, eu escrevi novelas que tinham uma ilustração ou duas, sim, além das histórias ilustradas. E então tinha facilidade em fazer os argumentos. A partir de uma certa altura, eu próprio apercebi-me que estávamos a ser colonizados culturalmente, porque as histórias que eram publicadas no Mosquito eram de origem inglesa ou espanhola, assim como no Diabrete, eram histórias estrangeiras ou americanas, que traziam a sua cultura. Eram os polícias e ladrões, eram o western, eram os ambientes desses países. Faltava uma presença portuguesa. No Mosquito, o Raul Correia tinha o Coelho para fazer aquilo que faltava vir de fora. E então dediquei-me a fazer coisas portuguesas, que era a única maneira de termos uma presença. E daí as coisas de caráter histórico, também fiz o western e polícias e ladrões e assim, mas depois consciencializei-me de que era necessário trazer ao de cima a nossa cultura. Sim. Com a peregrinação de Fernão Mendes Pinto, o Bobo de Alexandre Herculano, os Lusíadas. Isso também é uma coisa que se nota muito na sua obra. Agora estamos a falar dos anos 40 e 50 e começa logo a notar-se no seu trabalho uma grande paixão, por um lado pelos animais, por outro lado pelo próprio homem, apesar de retratar histórias de guerra, não é? No fundo, a maior parte das histórias são violentas, mas era também uma maneira de agarrar na aventura, não é? Pronto, claro. Com cenários exóticos, etc. E nota-se também uma grande paixão pela história, porque o José Rui recorrentemente aborda temas históricos. Vocês, nessa altura, tinham alguma diretriz dos serviços de censura? Trabalhavam livremente? Discutiam? Como era muito jovem ainda, não tinha essa... Não, nos anos 40, 50, não tínhamos qualquer orientação. Havia orientações da parte da censura, que não se podiam fazer certas coisas. Em relação ao histórico, era essa necessidade de mostrar coisas
coisas nossas, não é? Depois de me identificar sempre. As histórias em África era para metermos animais, Claro. os animais que nós desenhávamos e gostávamos de mostrar, e então fazíamos. Que era uma pena, tantas horas no Jardim Zoológico, E- para e- não poder aproveitar. Era um pretexto, Claro, era um sim. pretexto. Eu estava-lhe a fazer esta pergunta da censura, mas não era por acaso. É porque o Zé Rui já me contou aquela história do Fernão Mendes Pinto, que eu acho muito engraçada. Então era por causa disso, era para falar um bocadinho dessa história. Nós tínhamos a censura dentro de nós. Os diretores dos jornais faziam uma pré-censura para evitar as coisas serem cortadas na censura. Note-se, os jornais iam diariamente, mandavam previamente os artigos e as fotografias que eram cortadas ou deixadas passar e para depois serem publicadas. Com os livros, eles só aceitavam o livro depois de impresso completo. Quer dizer, se não estivessem de acordo, cortavam e era toda uma edição deitada fora. Isso cortava logo do início a iniciativa de um autor fazer qualquer coisa em livro que não fosse dentro das determinações da censura. Então, quando eu acabei o Bobo de Alexandre Herculano no Cavaleiro Andante... Que tinha 20 e poucos anos quando acabou essa história. Sim, sim. Era 50 sim. e qualquer coisa, não é? Sim, 59. Portanto, 59. 57, Pois, 57. Pois. E eu, na altura, tive conhecimento da peregrinação, comprei na livraria Barateira, que era um alfarrabista que tinha de tudo, os 7 volumes, que aquilo é completo, há uns resumos por aí, mas aquilo tem muito. E propus ao Simões Müller fazer a seguir a peregrinação. Ele torceu o nariz, porque o Fernão Pinto era pessoa não grata pela censura, porque ele dizia que tinha feito pirataria na China e um português nunca podia ser pirata, de maneira que não se podia falar nisso. E nas escolas não davam aquela obra primorosa. Não davam o Fernão Mendes Pinto nessa altura? Não davam, aquilo era passado por baixo da mesa. Mas eu tanto insisti, comecei a mostrar, mas aquilo é uma história de aventuras, e depois tem o exotismo do Oriente, e depois fiz umas pranchas, e mostrei, e ele, que entretanto dizia, se você quer fazer uma coisa do Oriente, faça os fumos da Índia. Não, mas eu queria ir à peregrinação. E depois, Para o Cavaleiro Andante. Para o Cavaleiro Andante. E depois lá comecei a peregrinação, mas com a atenção de que já era um autor maldito, e a censura podia estar alerta com a história. Se eu fizesse a figura do Fernão Mendes Pinto, como seria natural, um marinheiro que tem naufrágios, que anda semanas e meses no mar, não anda preocupado a fazer a barba todos os dias e a frisar o bigode. Andava de barbas grandes, não é? Mas isso podia aproximar a figura do pirata, que vinha das histórias inglesas, que era um barbudo de pala no molho, o gancho na mão, e censurei e podia alertar-se. O que é isto? Então, estou a fazer a história do Fernão Mendes Pinto pirata. Então, tive que fazer lembrei-me de fazer um Fernão Mendes Pinto lavado, barba feita, com um ar prazenteiro. Que aparece numa célebre capa do Cavaleiro Andante, com um ar impecável. Para não alertar a censura. E, efetivamente, nunca tivemos nenhuma intervenção da censura. Também o Cavaleiro Andante pertenciou ao Diário de Notícias e, portanto, o Diário de Notícias também pertenciou ao Estado e devia haver uma certa confiança. E o próprio Adolfo Simões Müller era um Exatamente. Os diretores dos jornais tinham muita influência, tinham que ser pessoas sem cadastro. Da confiança. De toda a confiança. Eu, por acaso, reparei nisso e também reparei ali no início final dos anos 40, por exemplo, o Jaime Cortês vai para o Brasil, 40 e qualquer coisa. 47. Vai para o 47. Brasil, um artista maravilhoso. O Coelho, em 54, também emigra. E 54. O Vítor Peón parte para a Inglaterra. Há
O Teutónio em 50. Para o Brasil. Para o Brasil. Portanto, há uma série de artistas, e no vosso caso de idades relativamente próximas, tirando o Coelho, que acabam por emigrar. Por exemplo, o José Rui não emigrou, o José Garcês também não, e o Fernando Bento, que é outro artista fantástico, tal como o Garcês, ficaram por cá. E o José Rui, tendo essa relação tão próxima e tão privilegiada, quer com o Jaime Cortês, quer com o Coelho, nunca lhe passou pela cabeça tentar a sua sorte noutro país como autor de banda Eu desenhada? pensei numa situação de trabalhar em arte gráfica. Pronto. Porque Para o estrangeiro. Para o estrangeiro. Pronto. Para a Alemanha. Para a Alemanha. Eu não sabia alemão, nem sei, mas havia aqueles cursos muito rápidos que eles faziam. E havia essa... E depois a linguagem técnica, não é? Que muitas vezes é mais intuitiva do que estar a perceber a explicação. Numa altura eu estava na neogravura. Quando estamos muito tempo dentro de uma casa, quando estávamos, portanto, estou a reportar à época dos anos 60, não é? Eu estive no Diário de Notícias 6 anos. Depois fui para a neogravura, aprender mais, fui trabalhar com um técnico italiano e aprendi muito. Tive 5 anos. E ao fim destes anos, numa época em que não havia aumentos salariais, eram os contratos, eu e muitos outros tínhamos contratos acima dos mínimos, não é? Portanto, era difícil de melhorar a situação, porque também os empresários nos tinham na mão. Havia poucas empresas da especialidade, portanto, ou está nesta, ou pode ir para aquela e ia aguentando. E nessa altura eu pensei nisso a sério. Quando estava a organizar-me, tenho um convite do Diário de Notícias, outra vez, para ir resolver uns problemas graves que eles tinham na rotogravura. Eu, entretanto, estava já especializado na neogravura. Porque teve sempre trabalhou sempre como autor de banda desenhada e mais qualquer coisa. Exato. Claro. Portanto, eu ia nessa parte gráfica, pois a parte do desenho era um complemento, não é? Ninguém podia viver dos desenhos. E como fui convidado, tive um salto de ordenado grande e estive lá depois também mais uns anos e então já não fui. E acabei depois por ficar cá. Por exemplo, eu saí do Diário de Notícias, continuei sempre a trabalhar no Cavaleiro Andante. Outra coisa que eu acho muito interessante é que quando o José Rui fala de banda desenhada, nota-se que é muito apaixonado por esse trabalho, claro. Mas quando fala de artes gráficas, a coisa não fica atrás. Vê-se que era uma coisa que gostava mesmo. E lembro das conversas que tivemos, que o José Rui me explicou muitas vezes como é que eram os processos de impressão, etc., que eu tive sempre muita dificuldade a perceber, que aquilo é preciso pôr a mão na massa para saber como é que se faz, mas nota-se que é também uma paixão que tem, e ainda hoje tem, porque fala disso com muito entusiasmo sempre. Principalmente nessa época, os desenhadores eram gráficos também. Começamos o Rocameiro, era litógrafo. Ele fazia as suas litografias na pedra e fazia experiências. A Casa Rocameiro fez há pouco tempo uma exposição em que mostrava precisamente isso. O Teutónio, que desenhava, era um técnico de artes gráficas. Ele trabalhava na máquina de impressão, conhecia todo o processo. Por exemplo, estou-me a lembrar de um aguarelista, o José António Marques, que era gráfico, era litógrafo, e a sua vida era na litografia. As aguarelas que fazia exposições, era um complemento. Portanto, a arte gráfica está no princípio dos jornais e da publicação das histórias em quadrinhos. E está interligado. E nessa altura, ainda mais porque os processos eram muito artesanais.
Hoje ultrapassou-se isso tudo com o digital, e a pessoa pode fazer um desenho e publica, e pode desconhecer completamente como é que é feito o jornal. Sim. Agora, isso ajuda mesmo hoje, porque ao preparar o trabalho, faz-se já conta com o que vai sair na máquina de impressão, que há, principalmente no digital, uma distância bastante grande. E nós podemos fazer uma coisa muito bonita no ecrã e sai um disparate no papel. Portanto, é preciso ter conhecimento disso e ajudar a parte de impressão. Porque tive colegas que se achavam, fiz uma coisa tão boa e a gráfica estragou aquilo tudo, ficou tudo encarnado, não sei o quê. Porque o trabalho que foi fornecido não estava em relação às possibilidades gráficas. Aquilo tem uns limites. Hoje está muito melhorado, mas isso era importante na publicação. Pois, porque mesmo no final dos anos 40 e no início dos anos 50, sei que o José Rui fez a cor de muitas histórias do Coelho no Mosquito, por exemplo. Sim, sim. Ele tinha inteira confiança em si para fazer esse... Sim, o litógrafo é um reprodutor, chamemos que seria uma seleção fotográfica gráfica, não é? Hoje é automático, a partir de uma certa altura fazia-se com negativo, positivo, depois fazia-se a seleção das cores, e nessa altura era tudo manual. Portanto, ele dava uma indicação numa prova da máquina, dos desenhos onde é que queria, que era meia tinta, que era dado com um aerógrafo, ali é cheio, aqui é encarnado, ali é as duas cores sobrepostas e tal. Dava essas indicações ao litógrafo, que em dada altura era o irmão do António Velez, que fazia as construções para o Mosquito, era o Manuel Velez, que foi para a África tentar a sua vida, e eu fui substituí-lo nessa altura, em 47. Portanto, o Coelho, depois, como eu, além de litógrafo, era desenhador e já fazia aguarelas e assim, estava muito mais à frente nesse sentido. De maneira que ele explicava-me qual era a ideia e não era preciso estar a fazer no papel. E eu depois, para ganhar tempo, porque a execução do jornal era vertiginosa, saía 2 vezes por semana, tirava 60.000 exemplares. Qualquer coisa. E entrava a chapa do preto na máquina, tiravam os decalques nas outras chapas, das cores, eu tinha que fazer uma cor enquanto era impresso o preto. Quando a máquina acabasse, eu tinha que ter aquele trabalho pronto. Depois entrava a primeira cor, que era o vermelho, e a seguir começava com a chapa do verde, que tinha que estar acabada quando o vermelho tivesse impresso. Havia turnos até à meia-noite, das 8 da manhã até à meia-noite, a máquina que estava constantemente a trabalhar. Que não fazia só o Mosquito, fazia mais publicações, mais coisas. Portanto, com essa velocidade, eu suprimi a indicação de cor na prova para ir seguindo. Idealizava mentalmente a cor que ia dar e começava logo a fazer das chapas, contando que para fazer castanho tem que ter o encarnado e tem que ter o verde, mais forte ou mais fraco consoante as forças do aerógrafo, a sobreposição das cores, tirar partido disso, e ter isso tudo mentalmente para ter uma concentração muito grande, para não me despistar. Essa fase foi no Bairro Alto, no Bairro Alto, da máquina? Na redação de oficina do Existe muito aquela ideia, não sei se é verdadeira ou não, mas acho que sim, entre os jornalistas que trabalhavam até tarde e depois saíam todos para ir comer um caldo verde, não sei onde. E a vossa vida também era assim, assim uma mistura aquela ideia do artista boémio, saíam até às 4 da manhã. Bem, ou não era bem dessa maneira? Eram mais bem comportados? Era uma boémia QB, porque éramos forçados a fazer isso. Por exemplo,
eu não estava constantemente no Mosquito. Eu estava a estudar, fazia histórias para o papagaio, ia ao Jardim Zoológico fazer desenhos, ia aos estúdios e tinha que fazer as cores. Eles avisavam-me, amanhã, às 9 da manhã, temos as cores para fazer. Porque, entretanto, depois havia a montagem do jornal. E eu tinha que lá estar para fazer isso. Ia, por exemplo, para o Jardim Zoológico, tinha um livro de trânsito, podia entrar pela porta dos guardas, quase de madrugada. Depois estava lá o sol a nascer, o comportamento dos animais. Depois metia-me no elétrico, vinha até ao Carmo, não é? Para o Mosquito. E ia fazer as coisas. Depois, quando acabava, às vezes voltava para os Zoológicos, ou tinha que ir à escola, ou tinha que fazer outra coisa. E conforme as horas das chapas estarem prontas para poderem ser trabalhadas, eu tinha que lá estar. Às vezes, a chapa tinha que entrar às 8 da manhã do dia seguinte, mas só estava pronta às 10 da noite. Então eu ia às 10 da noite, estava a trabalhar até à meia-noite, às vezes até mais, para deixar a chapa pronta. No outro dia de manhã o turno entrava e metiam a chapa. Mas é que tinha... era este género de boémia, não é? Sim. Porque Pois não íamos podiam tirando distrair-se partido. muito. Sim. Uma coisa que eu também reparei ao longo do seu percurso é que o José Rui, desde meados dos anos 40, trabalhou sempre muito, até ao final dos anos 50, mas depois ali nos anos 60 há ali um intervalo relativamente grande. Faz uma BD em 62, salvo erro, puxa o outro em 68. Ainda são alguns anos, foi por algum motivo especial. Eu sei que também foram anos muito cinzentos, num certo sentido, não é? Não, eu, entretanto, meti-me na aventura de reeditar o Mosquito. E isso ocupou-me muito tempo, porque eu fazia alguns desenhos para lá, mas tinha histórias importadas, inglesas, norte-americanas e espanholas também. O Ezequiel Carradinho era o diretor literário. E eu tratava das outras coisas todas, inclusive da montagem. Portanto, fazíamos os fotólitos, depois eu montava à noite, depois fazia as cores também em película e muitas vezes durante a noite, no outro dia de manhã, fazia a barba, tomava um pequeno almoço e agarrava nas montagens, levava antes de entrar na neogravura, deixava na oficina, na Casa Portuguesa, para eles imprimirem. À tarde, quando saía, eles já tinham números impressos, trazia, depois fazíamos as cintas para os assinantes, voltava a sair, tinha que ir aos restauradores, aos correios, que eram os que estavam abertos, aí no Terreiro do Paço, para mandar para os assinantes. Depois vinha e era nessa altura que eu dormia. Era qualquer coisa. De maneira que tudo isto me atrasou um bocado na sequência das histórias. E depois chega aquela fase espetacular da aventura de 4 lusitanos e uma porca, que é, sim, aí... tem uma história muito, muito interessante, porque é feita antes do 25 de Abril, debaixo de uma série de condicionantes, e não deixa de ser uma crítica muito mordaz ao aí foi já um desafio consciente em relação à censura, quer dizer, porque eu estava na Bertrand Editores, que editavam o Tintim. Ao princípio o Tintim tinha umas páginas centrais dedicada à colaboração portuguesa, que foi dada ao Vitor Peon. O resto era tudo franco-belga. Sim. O mesmo nome da revista era o Tintim, não é? Era o Tintim, era do Pilote, era do Spirou. Pois, porque eu acho que o Tintim publicava coisas de dois editores diferentes. Acho que isso nem sequer era assim muito bem aceito entre os franceses e os belgas. Mas em Portugal conseguiu-se fazer era uma revista essa... espetacular, tinha o melhor de tudo. Era verdade. Se podia escolher o melhor material. E em dada altura o Peon começou a fazer viagens e coisas,
E depois lembrou-se de fazer as campanhas em África. E aí os belgas deram à casca porque eles tinham perdido o Congo e nós, portugueses, éramos os únicos ainda que tínhamos colónias e refilaram com isso. A direção, em vez de dar uma orientação diferente, alarmou-se, entrou em pânico, pronto, cortamos com a publicação portuguesa. Pois, porque ele ainda fez o Diogo em 68, talvez o Diogo Cão. Pois. Foi para aí 68, 69. De maneira que acabou-se com a colaboração portuguesa e todos nós tivemos um grande desgosto e vendo que caminho este vai ter. Isto é uma revista só portuguesa porque está escrita em português, porque o resto é tudo estrangeiro. E o Dinis Machado também depois começou a pensar fazer aquele suplemento que foi crescendo. E mas o José Rui depois desenhou aquelas histórias muito engraçadas, passadas na redação. Sim, que aproveitávamos por aí. Mas, por essa altura, nós, à hora do almoço, comíamos ali na Venda Nova, e íamos discutindo isto. E eu dizia, para se combater uma censura, terá de ser pelo humor, como o Derzo e o Goscinny estavam a fazer com o Asterix. Porque eles, para além das piadas que nós aqui gostávamos de ver, eles metiam caricaturas dos ministros e, portanto, o público mais crescido atingia aquelas mensagens. De leitura, não é? E começámos a idealizar uma coisa que poderia ser feita cá, não para publicar, era só para o nosso gozo à hora do almoço. E então eu lembrei-me de um trocadilho que eram os lusitanos, em vez dos lusitanos. Então começámos a criar personagens, eu e o Paulo Madeira Rodrigues. O Paulo Madeira Rodrigues criou o Lusibanco, eu criei a Lusidia, e depois havia um que era mesmo Lusitans, havia um Lusito, e íamos criando as personagens. O Dinis Machado, a Ria e o Teixeira Abreu, que estava na Ibis também, almoçávamos juntos, todos os dias íamos adiantando uma coisa e íamos criando mesmo, desenhando as personagens. Mas não tinham a ideia de vir a publicar? Tinham. Não era possível, era cortado pela censura. Era só para o nosso gozo. O Madeira Rodrigues chegou a fazer uma sinopse da história que podia ser. Então. Depois desmembrou-se, eu fui para a Europa América, o Madeira Rodrigues foi trabalhar com um irmão numa fábrica de massas alimentícias, porque a Ibis, entretanto, também se desativou. O Abreu Teixeira foi trabalhar para a Capital, que o jornal tinha começado e foi paginar o jornal, e cada um foi para o seu lado. Eu estava a fazer, passado uns anos, portanto isto foi nos anos 60, e nos anos 70, portanto passado 10 anos, eu vou mexer numa pasta e encontro aquela sinopse do Madeira Rodrigues. Eu li, mas isto tem piada. Ainda estava atual, porque naquela altura não havia mudanças de espécie alguma. Pois, infelizmente estava atual. Estava tudo igual. Para o Madeira Rodrigues não se lembrava nada daquilo. Eu vou lá à casa, mostro-lhes, isto é a minha letra, não há dúvida que eu escrevi isto, e isto tem piada. Eu mostro à esposa, que era a conservadora do Museu de São Roque, e disse, mas isto está muito atual, isto está... Porquê que nós não vamos fazer isto? Nós vamos fazer isto. E fazemos a trouxa e entramos na prisão no dia seguinte em que isto é publicado. Não, nós podemos fazer aqui uma manobra, não sei o quê. Então, o Madeira Rodrigues, que também era amigo do Ilírio Matos, que também é amigo meu, que era o agente do material inglês das histórias em quadrinhos, que fornecia ao Mosquito. Portanto, ele até foi muito simpático comigo durante a publicação e tudo. E então fomos ter com ele, pensando fazer uma manobra. Nós fazíamos a história como se fosse uma história inglesa. O Madeira Rodrigues tinha estado uns anos a trabalhar em Inglaterra, dominava muito bem a língua, portanto, aquilo era escrito em inglês. E o Ilírio Matos importava essa história e era apresentada cá,
os nomes, era o Sr. Smith, qualquer coisa, eram uns nomes ingleses e podia ser publicada cá. Portanto, não tinha a ver com Portugal, não é? A censura podia não gostar, mas era diferente. E começámos a fazer a história de uma maneira profissional. Quer dizer, começámos a fazer os fotólitos, a história toda completa, e a funcionar como as agências. Apresenta-se a história, não é... Estão aqui 2 páginas, agora vamos fazer as outras. Não, vai tudo completo. E em película. Emprestávamos as películas, depois eram devolvidas tal como a Dargaud e do PIF faziam com o Tintin. Não é? As películas circulam e os originais nunca vão para lá. E depois começámos então a criar piadas a sério e com as figuras. E o Madeira Rodrigues, que continuou a dar-se muito bem com o Abreu Teixeira, que era o patrocinador da Capital, e ele contando os episódios conforme a gente ia criando. E ele gozava muito com aquilo. Por sua vez, o Abreu Teixeira contava ao Iriarte, que era o chefe da redação, era ele quem mandava na Capital. E ele também delirava. E em dada altura dizia assim, eu publico a história. Pá, não é possível. Eu publico a história e depois, e nós? Não, eu publico a história. E começámos a pensar, já não se chamar Lusitanos, mas sim as aventuras de 4 lusitanos e uma porca. Lusitano era uma das personagens. Pois era o Lusitano. O Lusito passou a ser Luzido, porque as personagens eram todas Luzis, que eram dos lusitanos. E então começámos a publicar na Capital, num suplemento semanal, que era o Cena 7. Em 70 e pouco. 72. 72. Eles tinham um suplemento que era o que é que chamava mesmo? Quadrinhos. Sim, acho que era um sábado, que era só de histórias em quadrinhos. Sim. E este era como que um resumo da semana, não tinha a ver com ilustrações, e tinha 2 páginas com essa história. Portanto, tinha um destaque diferente. Começámos a publicar, não houve reações, e o que acontece? Depois chegámos à conclusão, os censores não eram sempre os mesmos a ver a história. E aquilo era uma bonecada, era uma coisa... E então, liam um episódio, não faziam ligação com o outro. E então aquilo foi passando. Em dada altura, o Luzibanco fazia uns grandes discursos, que eram extratos dos discursos do Salazar e do Marcelo Caetano. Quando eles falavam no ultramar, para os nossos lusitanos, era um ultra-rio, era um rio maior que não viam a outra margem. Portanto, era o ultra-rio. De maneira que eles nunca se aperceberam do conteúdo. Depois do 25 de Abril, isso foi editado em livro, já está editado em livro, nos anos 80. Mas a seguir, aqueles presos políticos que depois saíram, o Madeira Rodrigues tinha até muito contacto com eles, disseram que estavam espantados, que eles já recebiam os jornais. Recebiam os jornais e liam e diziam, mas isto há uma abertura lá fora, como é que eles deixam passar isto? Porque eles entendiam, porque sabiam bem das entrelinhas, não é? Pois aquilo acaba por ser um marco da banda desenhada antes do 25 de Abril. Um bocadinho como o Vânia Escala em Orongo, num certo sentido, ou o País dos Cágados. Mas há 2 ou 3 obras emblemáticas da BD portuguesa antes do 25 de Abril, e uma delas é essa. Depois, passado alguns anos, tem uma grande aventura que são os Lusíadas. É realmente uma aventura gigante. E o Gil Vicente. O Gil Vicente, exato. Que também tem muito a ver com o seu gosto pelas viagens. De certo modo, no fundo, os Lusíadas era uma coisa que eu tinha em mente fazer já há tempo. Era uma obra
que estava muito lá em cima. Depois eu tive a oportunidade de viajar, portanto, na Índia, na China, no Japão, e colher muito material. E era já um desejo antigo, a China, a Índia e o Japão? Desejo de conhecer? Sim, de conhecer tudo. Mas inclusive porque a minha paixão pelo Oriente foi logo de um princípio. Pois, até com a partir as do lendas Salgari, japonesas. a partir Sim, do Salgari, é verdade. E do Júlio Verne. Mas então, por essa altura, Em 80 e pouco, à altura dos Lusíadas. sim. Por essa altura, já com esse manancial, eu pensei, podemos fazer a obra, não é? O editor receou, porque pouco tempo antes, a Amália tinha cantado um fado com versos do Camões. E tinha levado uma crítica. Sim, do que é foram isto, terríveis. fado, Amália, é verdade. o Camões da sarjeta e tal. É verdade, aquilo foi E o editor estava muito receoso que os camonianos caíssem em cima de nós. Principalmente, já não bastava a Amália cantar. Principalmente o Germano Saraiva, que tinha um programa na televisão, tinha artigos nos jornais sobre Camões. E então foram ter com ele, mostrando as primeiras pranchas que eu tinha feito, pedir-lhe a opinião, o que é que ele achava e tal. Se ele dissesse, mas o que é isso? Não, senhor, e tal, não se metia na aventura, porque com ele a dizer mal na televisão e nos jornais, era uma coisa que era um desastre, não é? Mas ele ficou muito interessado e disse, mas isto vai ao encontro da ideia do Camões, quando fez a sua obra, era para ser divulgada. E que melhor divulgação, se não através da criança, com histórias em quadrinhos. E então foi apreciar, ver os navios, estavam certos, os trajes e todas aquelas coisas, e principalmente achou que a maneira que eu fiz da adaptação do texto que era a melhor. Eu desfiz as oitavas, o texto é integral. Um trabalho. E fiz o texto corrido. E depois, há uma parte que ele faz discurso direto, estava dentro dos balões. Quando ele faz a descrição, está naquelas zonas, em cima e embaixo das vinhetas, a descrever. E então ele diz, desta maneira, eu estou a ler como se fosse um texto normal, e é um texto muito bem escrito, para além de ser um poema. Sim. Ele nunca me tinha lembrado disso, disse ele. E então apadrinhou, fez a apresentação na casa do pessoal da Companhia Nacional de Navegação, ficava atrás da Casa dos Bicos, não sei se existe ainda. E fizemos essa aventura. Agora, a seguir ao êxito, porque nós fizemos em 3 volumes, primeiro saía um, depois as pessoas compravam, era mais acessível. Quando estávamos a fazer o segundo, o primeiro estava esgotado. E fazíamos edições de 10.000. Porque a Diário Notícias, a Editorial Notícias, tinha oficinas próprias, portanto era fácil fazer isso. Essa uma edição de 10.000 hoje é impensável. Já não existe isso. Hoje a edição em si está com 84 mil exemplares vendidos. Está esgotado outra vez. Vamos fazer nova edição. E então, a seguir a esse êxito, o editor da Editorial me disse, agora vamos fazer os navegantes. Cuidado, porque eu já tinha indicação de que a ASA estava a fazer uma coisa também, porque os outros estavam atentos também ao êxito. Portanto, isto está a dar, é o que nós vamos fazer. É sempre assim, não é? E nós arriscamos a fazer a vida de um navegador e, de repente, há um outro que se lembrou da mesma coisa e saem 2 livros com o mesmo tema, não é?
vamos fazer uma coisa que ainda não está feita. Comecei a magicar, vamos fazer a história do teatro. Gil Vicente. E os autos de Gil Vicente prestavam-se e prestam-se muito para fazer em sequência, não é? E fiz 5 autos, depois era para continuar, mas foi na altura em que eu depois saí da Editorial Notícias para ir para a ASA. Onde depois fez o Porto Bom Vento. Com o Bom Vento. Claro. Também E fez depois uma série de livros do Porto Bom Vento. Do Porto Bom Vento são 8. 8. Depois também, passado durante os descobrimentos, lá está. Também é nessa altura, mais ou menos, começa aqui uma outra aventura que é do Festival de Banda Desenhada da Amadora. É verdade, é verdade. Que é impossível falar do festival sem falar do José Rui. O festival tem para mim uma grande curiosidade e toca-me muito fundo, porque em 1989, por volta de 89, o Eduardo Nascimento, que era o diretor da Galeria Municipal, e o Luís Vargas tinha acabado de chegar à Amadora, lembraram-se de fazer uma espécie de homenagem ao tio Tónio, o António Cardoso Lopes. E então foram ter com uma pessoa balizada para lhes dar indicações, porque eles não conheciam o sistema, como é que as coisas se faziam, como é que se processavam. E essa pessoa disse, vocês não se metam com essa gente. Isso a gente não cumpre. E depois deixam-nos mal. E não sei o que. E eles ficaram desiludidos. Sim. Mas não desistiram. E então lembraram-se que eu tinha trabalhado com o tio Tónio, tínhamos sido vizinhos aqui da Amadora, e que tinha editado a 2ª edição com a redação aqui na Amadora e tal, e vieram ter comigo, sem dizer que já tinham tido aquela informação, eu seria um dos que não cumpria também, não é? Vieram fazer perguntas, como é que isto se faz e tal, expliquei-lhes tudo, dei-lhes os contactos dos colegas e apresentei-lhes o Geraldo Lino, que era nessa altura uma autoridade de conhecimento das histórias em quadrinhos e principalmente o seu contacto com os jovens, porque ele sempre se interessou em ajudar os jovens a fazer os seus fanzines, as suas próprias publicações. Eu tenho essa experiência que eu conheci, tinha 12 anos, em 52. O tempo passa. É verdade. E então, eles entusiasmados com isso, começaram a organizar e tal, depois eu dei aí sempre uma ajuda até que se criou o salão. Era um salão, não um festival. Era um ato único, não é? Na Galeria Municipal. Foi pensado para ser... Sim, morria ali. Morria ali. Era uma homenagem ao tio Tónio, os irmãos ainda estavam vivos, principalmente o Augusto, que morava aqui assim ao pé da linha do comboio, e a tia Anita, a Mariana, depois Lopes Viegas, mãe do Mário Viegas, que era a irmã mais nova do tio Tónio. E foi um êxito. Coincidiu a Mera Ibérica editar um livro do Morris, do Lucky Luck, e o Morris veio cá. Portanto, foi ao festival, normalmente ao festival, ao salão, não é? Apresentar as... O Morris era uma coisa espetacular. Claro. O Morris... E então, o Morris foi muito, muito simpático, apadrinhou o salão, fez sessões, fez um desenho do Lucky Luck em tamanho natural que ofereceu, nessa altura, ao Centro Nacional de Banda Desenhada e Imagem, e que deve estar na biblioteca. Fez em marcador, e o marcador estava com a luz está a desaparecer. Em todas as entrevistas que deu à comunicação social, fez sempre destaque dos autores portugueses, o que não é muito vulgar.
O Moebius, por exemplo, esteve cá e era um senhor, não é? Isto era uma cotada dos franco-belgas. Ele não. Que muitas dessas afirmações depois os jornais cortaram porque não interessava falar dos portugueses, interessava era falar do Morris. E começou aí assim. Em dada altura, o Luís Vargas lembrou-se de fazer um troféu. Então encarregou o António, que era amigo do Galvão, o António Galvão, que não era escultor, e então fazer um troféu diferente dos outros que havia já de um esquito, havia uma prancha, chamada mesmo prancha, que era do Comic Art, do Festival do Porto. E então era uma coisa em terracota, com as figuras do Zé Pacov e Grilinho, em relevo, que eram as personagens do Teotónio. Portanto, isso pertencia à homenagem ao Teotónio. Numa placa de acrílico. E é o que existe hoje. E é o que existe hoje ainda. Hoje um bocadinho mais sofisticado, mas assim. Depois tinha um balão, e no balão dizia quem era atribuído o prémio. E mostrou-me o que é que eu achava. Acho muito bem, acho muito giro e tal. E eu sempre pensei que aquilo era para oferecer ao Morris, tudo indicava. E no fim fui surpreendido que era para me oferecer a mim. Pela colaboração, pelo apoio, não é? Eu fiquei embaçado porque não esperava e passou. Só que o êxito foi tão grande que justificou uma continuidade. Então, no ano seguinte, vamos pensar numa coisa, então, já em termos de festival, que já não cabia na Galeria da Câmara, que era reduzida, e foi para um ginásio desportivo, creio que do Estrela, da Amadora, creio. Aí já havia muito mais espaço. E no terceiro ano foi na Fábrica da Cultura, que aí então é que foi o boom, porque foi o sítio, a casa-mãe do festival. Pois, eu lembro-me de ir lá também. Não se fazia só o festival, havia outros eventos durante o ano, mas tinha a possibilidade de fazer coisas sempre surpreendentes, sempre diferentes. E aí teve sempre um crescendo extraordinário, não é? E depois foram-se passando o testemunho, o Luís Vargas deixou o Nelson Dona, que também, de um princípio, começou na Galeria Municipal também, e depois a Lígia Macedo, agora a Catarina Valente, neste novo aspecto do festival. Mas... E o José Rui foi sempre, de algum modo, celebrado pelo próprio festival? Porque... Não... celebrado no sentido de ser um autor representativo da cidade e do país e do festival ter sempre... Não, o meu aspecto com o festival é que eu participava nele. E pregávamos os pregos e... Pois, eu imagino que aquilo, a princípio, seja um bocadinho como surgem todos os festivais, que muita gente a ajudar, um vem num dia, o outro já não pode vir no outro, as coisas começam todas um bocadinho dessa maneira. Imagino que aqui tenha sido o mesmo. Mas de uma maneira geral, quer dizer, os colegas, não é? Forneciam material e depois esperavam por ver como é que foi apresentado, não é? E eu estava lá, estou aqui assim ao pé e sim senhor, depois fizemos num ano na Fábrica da Cultura, que o tema era a viagem, os franceses mandaram uma carruagem do Expresso do Oriente com a exposição lá dentro e cá fora e tal. Cada país mandava uma coisa relativa ao que eles consideravam viagem.
E nós, o Luís Vargas pensou, vamos fazer uma nau. Portanto, a viagem... Isso mais ou menos em que ano? Deixe ver, de 90, 91, 92, 93, 94, 93, à volta disso. E então pediu-me para fazer uma maqueta de um navio para ser feito pelos carpinteiros. E eu, depois, já estava muito dentro do navio, porque estava, de uma maneira geral, eu sempre gostei da marinharia antiga. E construí até uma caravela que tem tido imensas representações aqui, assim, das exposições da Câmara, precisamente para desenhar. Portanto, conheço por dentro os processos. E idealizei um barinel, que era uma nau pesqueira, uma nau do século XV, que era relativamente mais pequena às outras grandes naus, de grande tonelagem. Então resolvemos fazer a nau no seu tamanho natural. Eu fiz uma maqueta em cartão e depois já à escala e contando com os suportes em ferro que havia para que ela não adornasse. E os carpinteiros fizeram tudo aquilo. Depois tivemos a colaboração do Museu da Marinha para o mastro e para o cordame, para aquilo tudo. E fizemos esse ano a nau. Depois havia uma parede de cimento atrás, que era a fábrica, que era antes a Cometna, onde fabricavam os carros elétricos. A Câmara, eles mudaram-se para um outro sítio qualquer e a Câmara adquiriu, e aquela era a nossa fábrica da cultura. E depois o Luís Vargas disse-me assim, você fizesse um painelzinho para pormos ali de frente, um metro por metro e meio, para pôr ali no fundo, porque aquilo de cinzento, ali uma coisa com a planta de Lisboa, assim, fazer ali uma janelinha não dá, isto dá a fazer a parede toda. Mas a parede tinha 12 metros, 12 metros por 3 metros de altura. Então, estava o PAN no chão, num espaço reduzido, porque as outras coisas estavam ocupadas. Fiz a planta de Lisboa do século XV, não é? Aquela planta de cavalinho no fundo. E depois, coisas que eram precisas, uma das vezes, olha, no Jornal Desportivo, estávamos a fazer a montagem para ser aberto dessa mesma noite. Isto era de tarde. E a televisão estava lá. E era até o Lourenço Medeiros, que hoje já mudou para estar na SIC ou assim. Mas era um jovem que gostava muito deste tipo de publicações. Então, quando havia estes eventos, mandavam-no fazer a cobertura. E ele estava lá. E nós estávamos a acabar, o Eduardo Nascimento também. Às 5 horas, os carpinteiros foram-se embora, porque eles não tinham horas ordinárias, foram-se embora. Mas faltava colocar os quadros todos na parede. E então eu e o Nascimento, como uns cadotes, tuca, põe o quadro, põe em cima, põe o prego, tal. O Medeiros achou piada àquilo e gravou essa situação de nós andarmos a pôr aquilo. E, porque daí a bocadinho entrava o Presidente da Câmara a fazer a inauguração. E começa no Jornal das 8 a reportagem assim, nós em acelerado a pormos os quadros e pronto. A esconder os Black & Deckers atrás das cortinas. De maneira que é esse contributo que nos faz... Pois, também deve ter sido uma altura muito mágica, claro. Sim, até porque iam nascendo ideias, estávamos a criar coisas, não é? O José Rui já fez mais de 80 livros? Não. Sim. Com ilustrações. Com ilustrações, banda desenhada, etc. Em banda desenhada tenho 53. Pois, que é qualquer coisa.
E continua a trabalhar. Vai lançar Sim, agora sim, em sim. breve. Em outubro. Pois, vai lançar agora em breve um livro. E quer-nos falar um bocadinho Estão-me a desse pedir projeto? para ser antes do fim de outubro, o que me vai obrigar a entrar um bocadinho em Serões, porque é uma história sobre a Ilha Terceira. Tinha feito antes um sobre a Ilha do Corvo. Fantástico. E por acaso, um rapaz, o Hugo Tiago, que me conheceu nos anos 80, no Clube Português de Banda Desenhada, em Lisboa, eu não me lembrava nada dele, ele conheceu-me e depois foi para a Ilha Terceira, tem lá a família, está dedicado lá. E quando viu o livro do Corvo, lembrou-se, há um episódio aqui na Ilha Terceira que era interessante fazerem uma banda desenhada. O e falou para mim. Que saiu o ano passado. O Corvo saiu há 2 anos. Há 2 anos. Há 2 anos. E pela primeira vez é um livro que está distribuído pelas 9 ilhas. Porque não há uma distribuição no arquipélago. Cada ilha tem algumas distribuições, mas reduzidas. Este teve o apoio do Governo dos Açores, que está colocado em todas as câmaras, em todos os museus das ilhas, em todos os pontos turísticos, está aí colocado. Então ele falou-me desse episódio, que é uma batalha na praia, por isso Praia da Vitória, uma batalha entre os miguelistas e os liberais, em que os liberais ganham, quer dizer, os miguelistas estavam a atacar a ilha com 21 navios e a ilha tinha uma defesa quase inoperante, porque depois das invasões francesas foi muito difícil repor material de guerra e assim. E conseguiram, ao fim de um dia inteiro de combates, eles tentaram desembarcar, não é? Foram rechachados aí na praia e ao fim do dia resolveram abandonar. Portanto, os liberais ganharam a batalha. E não só isso, deu aso a que se entusiasmassem a organizar um exército, que havia pessoas fugidas do Dom Miguel, não é? Que estavam refugiados nas ilhas e em França e alguns em Inglaterra. Então reunir esse exército numa esquadra que viesse depois sobre o continente, como aconteceu. Depois ainda levou um ano, porque eles ganharam o Porto, mas depois foram cercados e depois o Duque de Palmela conseguiu uma ajuda do exterior. E o José Rui agarra nesses factos históricos, concretos, mas depois rodeia sempre a coisa de um bocado de romantismo, sempre histórias junta sempre um bocadinho do cotidiano, não é? É porque se eu reunir os elementos históricos, é um livro da escola. E isso afasta as pessoas. Eu já dei na escola, agora é um livro. Não quero. Agora, se for um romance, se for uma história em que depois os factos históricos vão aparecendo, o leitor tem conhecimento disso, passa sem perceber, mas fica a conhecer. E é mais aliciante. Até para um turista, não é? Uma pessoa que vem de fora e que é uma história. Aproveito para contar o ambiente da altura. Conto também uma outra batalha que se deu quando foi dos Filipes, a Batalha da Salga. Portanto, há uma personagem que conta essa história e depois vem essa atrás. E depois há um romance com umas personagens que têm a sua vida. Pois, para pôr um bocadinho também de mas paixão na coisa. Elas vivem acontecimentos verdadeiros também. E com personagens verdadeiras.
procura também informação já na internet, etc. Não, eu procuro o mais possível, também na internet, mas não é muito fiável, não é? Procuro nos locais. Portanto, estive na Terceira, Sempre já com- o ano passado, em dezembro, novembro ou dezembro. Depois voltei lá este ano, em fevereiro, e vim à justa com a pandemia, porque eu cheguei a 1 de março e a partir daí começaram as quarentenas mesmo na- só. nas viagens de avião e tudo. Mas trouxe toda a documentação necessária. E depois não é só isso, é o ambiente. Pois a pessoa faz sentido estar Ver lá. este ângulo que vou escolher, faço apontamentos, faço croquis, nos museus militares de lá, Pois, porque é diferente, estamos com a prata da casa, não é? claro. Pois, nota-se muito essa procura nas suas histórias e quando lemos, notamos cá esse trabalho essa dedicação e esse amor. Nós podíamos estar aqui muito mais tempo a conversar, vamos chegar ao fim da nossa conversa. E eu E vou havemos chegar ter ao- mais conversas. E eu vou noutras chegar ao fim da ocasiões. história. Sim, Já tenho toda desenhada, agora estou nas cores. está certo. Obrigado, José Rui, foi um prazer Eu é que enorme estar aqui agradeço. consigo. Obrigado E, também. Pronto, espero que tenham gostado desta conversa. É sempre um prazer estar à conversa com o mestre e até breve e obrigado. Com o aprendiz.